dentro dessa bebida a gente encontra inúmeros ácidos, aminoácidos, vitaminas, vitaminas do complexo B, enzimas, porque assim, quando a pessoa gosta da bebida e começa a comprar direto, também sai caro, né? A kombucha engarrafada, ela não é uma bebida barata. Então, quando a gente faz em casa, o custo vai lá para baixo, você tem certeza como foi feita aquela bebida, né? Qual o chá que você está usando, qual a saborização. Tem uma receitinha básica que a gente vai passar hoje aqui para quem quer iniciar esse processo. Vocês podem anotar, inclusive, quem quiser pegar um papel e uma caneta para anotar essa receita básica para começar a produção em casa. Porque é o que a Leda está falando, diminui muito o custo e a gente começa a ter aquela autonomia alimentar que eu falo tanto por aqui, de saber de fato como é que foi feito. Então vamos lá, a gente já falou aqui que o chá que é para ser usado na kombucha, na primeira fermentação, é algum chá da família da Camellia sinensis, que existem inúmeros. A gente pode começar comprando a granel, pouca quantidade, o mínimo que vende. Por quê? Para 1 litro de chá, a gente vai pesar tudo. A gente vai pesar o chá, a erva, a gente vai pesar o açúcar, que a gente já aprendeu aqui, que é o alimento para o nosso Scooby. Ele precisa do açúcar e a gente tende a achar que um açúcar mais saudável é o melhor para o Scooby, mas não é. Por exemplo, o açúcar que eu uso aqui é o açúcar refinado. Eu compro o açúcar branco refinado só para usar na kombucha, porque assim a gente facilita o trabalho de digestão dos micro-organismos que tem no Scooby, para eles poderem justamente digerir esse açúcar, né? A quebra do açúcar. O açúcar refinado é puramente sacarose, então eles vão fazer a quebra desse açúcar, dividindo em glicose e frutose, e quanto mais refinado o açúcar é, melhor, mais fácil, mais rápido é esse processo lá com os habitantes do nosso Scooby, que o Scooby é composto por bactérias e leveduras. Então, a gente tende a achar, eu mesma quando comecei a minha produção de kombucha, não usava o açúcar branco, resisti para comprar, mas estudando sobre o preparo da kombucha, os benefícios, eu entendi que o melhor para aquele Scooby é o açúcar refinado, então eu substituí. E tem uma variação no peso. Para quem quer anotar a receita, tem uma variação no peso do açúcar. A gente pode trabalhar para 1 litro de chá que eu tô falando. A gente pode trabalhar de 70 gramas de açúcar a 100 gramas. Eu sempre coloco o mínimo. Eu coloco sempre 70 gramas. Eu meço tudo, eu uso aqueles copos medidas, a balança também de cozinha, para ter isso tudo como um padrão, para poder entender o processo de fermentação e dominar o máximo essa iguaria que a gente começa a fazer em casa, né? Então a gente precisa ter domínio para não perder o controle do pH do nosso Scooby, da nossa kombucha, para ela não ficar ácida demais, não ficar com aquele gosto de vinagre. Então, para isso, a gente precisa mesmo seguir uma receitinha básica e entender todo esse processo. A Andréia tá falando que tem que comprar a balança. Vale a pena, Andréia, ter aquela balança de cozinha em casa para ir dominando mesmo o processo de fermentação. Tem várias pessoas que fazem a kombucha só assim de olho, né? Não pesam nada, não medem nada, mas isso é ruim, né? Porque a kombucha é como qualquer outra receita que a gente faz na cozinha e que a gente precisa pesar e medir para ter controle, né? O controle do pH é muito importante, porque senão a gente desequilibra essa colônia. Vamos equipar a nossa cozinha
para a gente investir nas nossas receitas, investir na nossa autonomia alimentar e na nossa saúde. Quanto mais a gente aprender a fazer o nosso próprio alimento, eu acredito que mais saúde a gente vai ter e principalmente autonomia mesmo, né? Soberania alimentar, autonomia, isso tudo é muito importante nos dias de hoje, né? A gente saber o que a gente está comendo, como aquele alimento foi feito. E na verdade é muito gostoso você produzir a kombucha, você germinar a semente, porque como eu falei no início, são alimentos vivos. Então a gente cria uma relação com esses alimentos, a gente começa a perceber que eles dependem da gente, né? Para eles ficarem bons, no ponto, gostosos, saborosos. E a partir do domínio do preparo da kombucha, a gente vai desmembrando várias receitas com a própria kombucha, que é o chá fermentado, ou com o próprio Scooby. Tem muitas receitas que a gente pode fazer com aquele disco, com aquela panqueca. Voltando, vocês estão anotando, meninas, a nossa receita? A nossa receita, ela leva para 1 litro de chá 5 gramas da erva, que a gente pode escolher inúmeras dentro daquela família, da Camellia sinensis. A gente vai colocar de 70 a 100 gramas de açúcar refinado. Por quê? Porque eu estudei, eu fui pesquisar e eu entendi, por mais que eu tivesse essa resistência, que o melhor açúcar é o refinado. E nós vamos também medir, pesar o próprio Scooby. Inclusive o Scooby também é pesado. Para 1 litro de chá, a gente vai ter 50 gramas daquela panqueca. Então, a gente já começa a perceber que existe sim uma receita básica para a gente começar a se aventurar no preparo de um chá fermentado com uma função muito grande, detox. É a principal função da kombucha, né? E como eu falei, ela precisa de um tempo. A gente usa certas nomenclaturas, eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente usa nomenclaturas que são as seguintes. F1 é a primeira fermentação, F2 é a segunda fermentação, pré-saborização, quando a gente vai saborizar esse chá com as frutas, mesmo in natura, colocando ervas, né, colocando especiarias, ou mesmo colocando suco ou outros chás. Essa aqui é a kombucha de chá verde. Vai ser coada agora, que a gente vai preparar uma kombucha detox. A grama do trigo, maçã e gengibre. Vai ficar uma delícia. Ela ficou 12 dias em F1 e vai entrar agora em F2, quando a gente engarrafa. Mas nesse momento, finalizando o F1, ela já tem todos os benefícios nutricionais que o nosso organismo precisa de uma bebida fermentada, um probiótico. Em F1, a kombucha, ela precisa ficar num lugar parado, ela não precisa ficar dentro do armário, tá? Muita gente acha isso. Não, a kombucha não precisa ficar. Ela vai ficar num lugar da casa, da cozinha, reservado, quieta, ela não pode ter movimento, ela precisa ficar quieta, parada, e num lugar sem uma luz direta e sem a luz solar. Pessoal, a gente vai deixar em F1, nesse lugar reservado, quietinho, com uma luz indireta, parado. Nós vamos cobrir com papel toalha, porque nessa primeira fermentação, ela vai receber o oxigênio, ela vai ficar coberta num pote de vidro com papel toalha e um elástico prendendo.
então vai ter a entrada e saída de oxigênio nesse momento. E ela pode e deve ficar ali parada em F1 entre 10 e 12 dias. Se tiver muito frio, pode chegar até a 15 dias. Esses processos de fermentação, de germinação, precisa muito da presença, do olhar, da observação de quem está fazendo. E às vezes, na nossa rotina, a gente não consegue dar conta, né? Depende muito do momento também que você está vivendo. No calor, o tempo da fermentação, assim como da germinação, diminui. Mas ainda assim, tem determinados ácidos da kombucha que a gente só consegue produzir a partir do nono dia. Então, pelo menos de 9 a 10 dias, pelo menos a gente deve deixar essa fermentação acontecendo. Quando tá mais frio, pode variar de 12 a 15 dias. Passado esse tempo, a gente vai coar a kombucha. Quando ela passa de F1, ela já apresenta todos os benefícios nutricionais que ela tem como uma bebida probiótica e uma bebida detox, que vai eliminar as toxinas do nosso organismo. Então, a gente vai coar, né, para separar o scooby do chá. E nós vamos também, nesse momento, nós vamos usar um copo medida para poder separar 10% do chá que nós fizemos para deixar ele junto com o scooby para uma nova produção de kombucha.